Olá, internautas. Iniciamos mais um programa TV Call Center. E hoje nós temos aí como convidado, né, um especialista, né, uma pessoa de grande talento e um profissional de primeira linha. Cláudio Kawasaki. Muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigado, Kendi. Tá bom. Cláudio, fala um pouquinho para os internautas, né, um pouquinho sobre você, a sua carreira, e depois nós vamos falar sobre a tua parte da empresarial. Bom dia a todos, eu sou Cláudio Kawasaki. Falar um pouquinho de mim, eu falo um pouquinho da minha trajetória. Eu me formei em Direito há pouco tempo, porque eu sou novo ainda. Trabalhei no mercado financeiro, especificamente no banco de montadora. Fiquei durante 10 anos trabalhando no banco, passei por vários processos dentro do banco, até chegar na área financeira. E com mais ou menos 26 anos resolvi empreender. Eu sempre tive essa característica de empreendedorismo, né? Desde a minha época da universidade, fazia vários eventos universitários, assim, para 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. Legal. Sempre fazendo alguma coisa nesse tipo que me ajudou bastante a enxergar no empreendedorismo. Você já tinha assim um plano B na cabeça já? Na verdade, quando jovem não, né? Quando jovem a gente não tem nenhum plano, assim, eu sempre gostei realmente de empreender. Obviamente que segui uma carreira na área financeira, mas trabalhei 10 anos, foi o primeiro e único emprego de carteira assinada. Só que com os 25 anos eu achei que eu estava no momento de realmente de ter meu negócio próprio. Foi quando eu montei o escritório de cobrança. Perfeito. Né? E aí até então eu tenho a Siscom. Maravilha. Já fazem 20... não, idade não posso falar. Né? Tem um bom tempo. Anos. 21 anos da empresa. Perfeito. Muito bom. E aí você teve que mergulhar a fundo no mercado e ver tudo que você precisava lá, talentos e tudo mais para tocar a empresa, né? Sim, eu acho que... Tecnologia, principalmente. É verdade. No início é complicado, porque eu comecei praticamente numa sala com 2 mesas, né? Era essa mesa e meu sócio tinha uma outra mesa. Certo. Então a empresa começou dessa forma, pequena, como toda empresa, né? Que todo empreendedor começa pequeno. Foi muito difícil mesmo. Realmente empreender aqui no Brasil... É um desafio, né? Empreender já por si só é um desafio. Eu acho que aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade maior. Assim, por várias características, né? Tá. Ficamos praticamente 2 a 3 anos. Era uma empresa de cobrança, né? Certo. Então, no início, começamos cobrando cheques. Cheque de posto de gasolina, cheque de loja de shopping, né? Entendi. Porque entrar para o mercado financeiro, entrar para o... Né? Concorrendo com bancos, com grandes call centers, naquela época, realmente era muito complicado, né? E precisa realmente ter estrutura, ter tecnologia. Então, foi uma grande dificuldade. Nós conseguimos fechar o primeiro contrato, nem foi de cobrança, foi de BPO. Ok, então, né? Interessante. Foi um contrato numa filial de um banco pequena na época. Na época, há 20 anos atrás, o banco de montadora, foi num banco de montadora, né? Era descentralizado. A gente entrou começando a fazer protesto de notas promissórias. Ok. Esse era o mercado que você já conhecia, né? Que você teve Eu já conhecia. Isso. Já era bom. Foi num banco onde eu trabalhei também. Certo, Depois que acho que é um ensinamento, né, que a gente traz o seguinte: putz, nunca feche as portas, por mais que... Exatamente, né, por mais que você... Assim, fui muito grato, aprendi muito no banco onde eu trabalhei, saí com muitos amigos, né?
E foi lá que eu tive uma primeira oportunidade de negócio, grande, né? De negócio grande, né? Perfeito. Que foi o BPO. E de lá foi conseguindo mais clientes aí. De lá a gente foi, na verdade, foi numa filial, era eu e meu sócio, mais uma pessoa trabalhamos assim arduamente para entregar um projeto bem legal. No banco tinha mais ou menos, fora aquela filial, era a filial do ABC, eles tinham mais 25 filiais na época. E esse mesmo trabalho eu comecei a prospectar as próprias filiais. Então, para esse trabalho eu necessitava de 3, 4 pessoas em cada filial, né? Na época era datilografia. Sim. Né? As notas promissórias nós datilografávamos e levávamos para o cartório e via se protestava ou não. Era basicamente isso. E comecei a prospectar outras filiais e depois de 1 ano e meio eu estava em praticamente 20 filiais. Mas isso foi resultado e fruto de um bom trabalho. Sim, claro. Porque se você não finca as raízes direitinho, é verdade. Né, aquilo não consegue produz frutos. Não produzir frutos. Realmente eu enxergava aquilo lá como uma grande oportunidade, né? Então, assim, não tinha sexta, sábado, domingo, assim, madrugada para entregar o trabalho. E isso realmente fez com que a gente fosse bem visto, né, como prestador de serviço e conseguir explorar outras filiais. Passado 1 ano e meio, em 20 filiais com 3, 4, 5 pessoas em cada filial, imagina quanto né, grande nós ficamos. A partir daí, prospectamos outros clientes no mesmo trabalho de BPO, também, né? Então, outros bancos de montadoras. E também começamos timidamente em cobrança. Perfeito. Olha que interessante. Os internautas jovens que estão nos assistindo não sabem o que é cheque e o que é máquina da datilografar. É verdade. Cheque agora, é uma coisa que... A gente já está entrando no mesmo patamar que eles. É verdade. Perfeito. Cheque é uma coisa que hoje realmente está em desuso, né? Se bem que ainda usam bastante cheque, viu? Não usa, mas a garotada não. Hã? A garotada não mais, né? São outros meios de pagamento. É verdade, sem dúvida. Tá. E aí, com as empresas de cobrança, você foi vendo que seria um mercado para você? Isso. Aí começamos com... Na verdade, qual que foi a minha estratégia? Quando eu comecei a visitar o Brasil, naquela época eu vi o seguinte, que o mercado, os grandes empresas de cobrança, São Paulo, Sul, né, Sudeste e Sul como um todo, ele estava bem abastecido, com empresas grandes já, estabelecidas. Tá. Né? Quando eu fui para o Nordeste, eu vi assim, o seguinte, que tinha poucas empresas que realmente não estavam muito bem estruturadas, né? E lá eu vi oportunidade. E você tinha menos concorrentes lá também? Tinha menos concorrente. Perfeito. E aí qual que foi a estratégia? Foi montar uma estrutura boa. Nós começamos pela Bahia. Então montamos uma estrutura assim, que lá na Bahia não tinha na época, né? Isso nós estamos falando há 20 anos atrás, né? Hoje tem, mas eu não digo call center, tá? Estou falando de empresas de cobrança. Perfeito. Montamos uma estrutura bem legal e os bancos começaram a chegar e falaram, poxa vida, tem uma estrutura boa aqui na Bahia. E nessa época, o que acontecia? Telefonia era caro. Era caro. Então, telefonia era caro. O que você pudesse fazer localmente era melhor. Exatamente. Localmente era melhor. As cobranças nossas eram todas descentralizadas, para você ter uma ideia. Então, quando nós começamos com nosso call center, nosso escritório de cobrança, a gente nem falava call center na época, né? Sim. Nosso escritório de cobrança, nós prospectamos alguns bancos regionais. Nacionais também. Certo. Tipo, na época era da Unibanco. Alguns que não existem mais, né? Alguns que não existem mais. O Unibanco foi meu cliente lá primeiro, certo. Lá na Bahia. E aí, da Bahia, nós fomos montando outros escritórios em outros estados. Então, fomos para Fortaleza, né, no Ceará. Mas é legal que você tinha um referencial regional. Referência regional. As pessoas gostam de ter referências regionais. Isso.
Na época a gente, hoje não mais, mas na época o que a gente vendia, né? Falei assim, pô, falar, né, ou fazer a cobrança com sotaque baiano para os baianos fazia toda a diferença. Sem dúvida. Do que alguém, né, do sul, né, que tem os sotaques regionais. Exato. E a cultura regional, né? Então isso a gente vendia para os nossos clientes, isso ele sentia mais confiança. Sentia mais confiança, ter a estrutura regional, né? E aí a gente viu que dava certo, nós fomos avançando, saindo da Bahia, fomos a aí começamos em São Luís, no Ceará, depois no Maranhão, depois fomos para o norte. Legal. Né? E você no Pará, ia nos lugares no Amazonas. Também? Você ia pessoalmente também nos lugares? Não, foi eu que montava. Ah, tá, entendi. Na Bahia foi a primeira filial, eu fiquei... A gente não tem experiência, né? Primeira filial. Para montar uma filial, levei... Montar, estruturar, tal. Fiquei 8 meses na Bahia. Tava virando baiano. Ó, gente! Mas foi só virando... Vivenciou aquilo, né? Vivenciei, fiquei... Hoje a gente monta rápido, né? A gente vai tendo... E aí de lá eu fui montando todas as filiais. Eu que fui visitando, prospectando e montando as filiais. Perfeito. Você fez aí o processo de governança. Sim. Né? Aí isso ajudou a profissionalizar bastante os seus negócios. Né? Como que foi esse desafio e o que trouxe assim de experiências de boas ou não muito boas nesse processo? Bom, o que eu pensei é o seguinte, passado uns 12 anos de empresa, onde eu toquei, estive à frente da empresa, graças a Deus a gente conseguiu crescer bastante, eu pensei o seguinte, trazer executivos do mercado financeiro e começar um processo de governança. Não tinha experiência também, né, já estava iniciando esse processo, estudei bastante a governança. Mas o primeiro processo onde eu trouxe o CEO, né, foi foi bem assertivo. Na época eu devia ter umas 600 pessoas, né, no escritório, em todas as filiais. E ele ficou durante exatamente 5 anos comigo, né? Saiu de 600 para 1.300 pessoas. Puxa vida. Então, realmente, por isso que eu digo de sucesso, né? E aí, passado esse período, aí, assim, a empresa com 600 foi para 1.200, só que deu uma estabilizada. E aí eu achei que fosse o momento de trazer um novo executivo. Okay. Partindo dos 1.200 para ir um outro patamar de empresa. Perfeito. Tive meus acertos e erros, né, de trazer executivos. E a conclusão que eu chego é o seguinte, que existem executivos certos para cada tamanho de empresa. Exatamente. Né? Você foi sábio nessa decisão. Não, mas eu fui aprendendo ao longo do processo que tem executivos que realmente são... Uma empresa de 50 a 100 pessoas, ele é bom. Uma empresa de 300, 500 pessoas, ele sai de um patamar e vai para outro. E executivos né, que eleva de 1.500 para 5.000, para 10.000 e vai indo, e vai trazendo coisas novas. Né? Existe um processo que eu enxerguei ao longo do tempo. Não tem prazo, né? Mas eu vejo o seguinte, de 5 a... Menos de 5 anos é difícil o executivo entregar. Né? A não ser que realmente não saia do patamar no primeiro ano, no segundo ano. Né? Mas também ele cresce e dá uma estabilizada e chega lá no 6º, 7º ano já consegue entregar. Né? Okay. E aí eu vejo que é o momento de realmente tentar trazer o outro. Essa aprendizagem que eu tive na governança. Particularmente, para mim foi um processo muito difícil. Porque assim, a empresa acaba sendo um filho nosso, né? Porque a gente praticamente ela vê nascer, regar e todo dia. E todo um processo de crescimento da empresa é um filho, né? Sem dúvida.
E aí até entregar na mão de alguém, né? E você não ter essa ingerência e conflito, esse é um passo que realmente, para quem faz a governança, precisa tomar muita cautela. Eu já vi muitas empresas familiares que o CEO estava lá e os sócios, né? Os executivos, os sócios, meio que conflitando, porque cada executivo vai ter a sua forma de conduzir a empresa, seja ela, né, assertiva ou não assertiva, tem a sua forma de olhar. É o seu jeitão. O seu jeito. O mais difícil pro sócio é você ter esse desprendimento, né, e deixar olhar assim, puxa vida, você olha, né, como conselheiro lá, e fala assim, puxa vida, talvez eu não faria dessa forma, mas você tem que deixar, porque de repente daquela forma é a melhor forma. Pode ser que não seja, mas deixar pelo menos o executivo tocar da forma, porque o bom executivo ele não vai deixar, né, falar assim, ter ingerência, vai ter o conselho, exato, né, para tomar as decisões, mas o dia a dia é função dele. Sem dúvida. Né? Não pode deixar a peteca cair. Não pode deixar a peteca cair. Existem vários KPIs, né, indicadores para você estar acompanhando isso. Sim. Né? Hoje a tecnologia ajuda muito, né? Ajuda muito para você olhar todos os indicadores. Então, a forma como vai fazer é a função do executivo, como entregar. Perfeito. Né? Ter a sua equipe, né? E, obviamente, cobrar os resultados. Perfeito. Né? Acho que o que eu aprendi também, e aí no início é difícil, porque a gente está acostumado lá a estar 8, 10, 12 horas na empresa, e de repente você está querendo, né, no seu dia a dia, continuar, e o executivo também. Né? Então, esse afastamento é um exercício que os sócios têm que fazer. E que faz bem para a organização. Que faz bem para a organização. E faz bem para a saúde deles também, dos próprios executivos, dos sócios também, exatamente. Dos dois. O mais difícil é você conseguir ter esse distanciamento, para não estar muito distante. E né? continuar em sintonia. Continuar em sintonia. E também não estar muito ao lado dele. Está inferindo nas coisas. Então, é esse exercício que para os sócios, né, é bastante complicado. Né? Então, esse distanciamento. Óbvio que ao passar do tempo a gente vai tendo o aprendizado e vai tendo sintonia, desde que o executivo ele consiga entregar os anseios dos sócios. Perfeito. Né? Ou da sociedade, ou dos acionistas. Muito bom. Eu quero agradecer o pessoal que está nos assistindo ao vivo aí. Tá? Maurício Araújo, Vanessa Cruz, Adilson Alves, Laísa Monalisa, Rafael Mourão, Marcela Galinskas, a Cristina Ramires, Cris Passos. Oi, Cris. Renata Santos, Magda Nascimento, Kleber Caetano, a Cássia Fernandes e o pessoal da Colômbia, Venezuela, Portugal, Espanha e Índia. Inclusive o pessoal da Índia está perguntando se pode colocar a legenda. Tá bacana. Né? Tem uma pergunta para você do Alberto de Souza, da Colômbia. Tá? É possível realizar atendimento em home office no atendimento cobrança? Inclusive, boa pergunta, viu? Ontem eu estava... Hoje eu sou assim, vou chegar nessa resposta, tá? Hoje eu sou investidor anjo de algumas startups, basicamente de fintech. E ontem eu estava numa startup que chama Home Agent. O negócio dele é o seguinte, ele montou uma tecnologia e a nova legislação brasileira, ele é da Colômbia, né? Perfeito. Para quem é da Colômbia, nós tivemos uma legislação trabalhista, uma alteração, onde facilita aos funcionários, uma das coisas, né? Funcionários trabalharem... a legislação trabalhista ela deu uma flexibilizada, exatamente. Com base nisso, o negócio dele é atendimento home office. Perfeito. Né? Ele já tem em torno de 300 pessoas. Ok, bacana. Trabalhando.
em home office. Obviamente que para home office nós precisamos ter uma disciplina. Exatamente, disciplina, mas ele consegue olhar pelo software dele, logado, produtividade, então tem que ter os KPIs. Por outro lado, tem a vantagem. Aqui em São Paulo, por exemplo, o trânsito, né, deslocamento é um tempo... Pelo menos uma hora de manhã e uma hora à tarde ganhas. 2 horas por dia. Multiplica exatamente. isso por um mês, multiplica isso por ano. Quanto tempo de deslocamento? Um outro ponto é mão de obra, né, mais qualificada. Mães que acabaram de ter, né, seus filhos. Então, a gente consegue, né, através do home office, eles, né, conseguem ter uma mão de obra mais qualificada. Exato. Né? Com maior credibilidade até. Com maior credibilidade. Então, eu estava analisando, e até em termos de investimento, a possibilidade realmente de ter in loco, que é o nosso call center, e home office. A cobrança, depende da cobrança, é possível ou não é possível. Quando a gente faz uma cobrança mais recente, de vencimentos recentes, né, até 90, 100 dias, onde tem um script pré-formatado, eu acredito que sim. Quando entra para uma negociação de fato, onde não tem script, realmente ele precisa de um treinamento contínuo, né? Então, aí é melhor estar mais próximo. Eu acho que é melhor estar mais próximo, se bem que é possível fazer treinamento online também, mas aí precisaria de... porque assim, cobrança é uma coisa que você negocia com a pessoa, mas é naquele momento que você precisa fechar. Porque se você deixar desligar e fechar... ele não deixa ser uma venda reversa. É uma venda reserva, exatamente, reversa. Então você tem que fechar naquele momento, porque falar, não fechou, pode ser que ele use aquele dinheiro que ele tem naquele momento para outro negócio. Exatamente, né? E para fechar, às vezes você precisa de alçada, e a alçada está com o seu supervisor, seu gerente, o diretor. Né? Perfeito. No nosso negócio, a gente, em cobrança, a maior parte dos nossos contratos é de success fee. Não, a gente não cobra, no nosso negócio, né? A gente não cobra por posição. Nós cobramos pelo sucesso. Entendi. Né? Pelo valor recuperado, um percentual desse valor recuperado. Né? Então não pode brincar, né? Não pode brincar. Outro ponto que aí a gente estava discutindo em relação à cobrança é a segurança da informação. Né? Hoje, principalmente no mercado financeiro, né, você precisa ter a questão de sigilo bancário. Sim. Então, essa é uma barreira que a gente vai lá no home office precisa tomar cautela, porque assim, você está com a tela do devedor na sua casa. Como que, né, pode assegurar, né, sigilo? Porque lá no meu call center, assim, não pode entrar com celular para tirar foto da tela, né, não pode ter caneta. Não pode pôr pendrive, nada. Não pode nada. Justamente por causa de sigilo bancário. E tem uma questão de seguranças internas, câmeras, tal, para que realmente as informações fiquem centralizadas no meu call center. Então, a cobrança ainda para home agent ou home office, a gente vai ter que passar por um processo aí de maturação. Venda, saque, né, eu acho que já não tenho mais, não vejo muito atendimento, né, não vejo muito problema. Tá bom. Quero agradecer também para outras pessoas que estão nos assistindo, o Mário Berti, a Regiane Ceia, José Matiusi, Marli Santos, né, e o Adamastor de Andrade, de Estoril, Portugal, está perguntando o seguinte: o que fazer para reduzir a inadimplência utilizando a tecnologia? Bom, hoje, como eu disse, eu estou como investidor de startups e basicamente de algumas fintechs também. Né? Perfeito. Eu enxergo o seguinte, aliás, não só no nosso mercado de call center, de cobrança, como todo o mercado, né? A tecnologia, ela está dando uma nova cara. Uma nova cara para o mundo. Sim. Né? E mais transparente, né? Ele está quebrando alguns tabus daquilo que, por exemplo, os bancos
tinha aquilo como supremacia. Isso. E hoje as fintechs já estão... estão... Exatamente. Como que eu enxergo? Eu faço investimentos, né, em fintechs. Bom, vamos lá. Nós temos dois tipos de tecnologia de fintech. B2B, que são fintechs que prestam serviços para outras empresas, né? E B2C, que são, no caso fintech, são que Consumidor final. Consumidor final. Perfeito. Eu vou falar um pouquinho do B2B, Ok. onde eu faço os investimentos e onde afeta o nosso negócio. Tem surgido algumas, e uma delas eu sou investidor também, fintechs de cobrança, né? Porque hoje, com o advento, né, do celular, hoje basicamente você consegue fazer tudo pelo celular. Sim. Pedir comida, né? Exatamente. Carro, Uber, enfim, hotéis. E por que não a cobrança? Né? De uma forma menos invasiva, porque hoje nos nossos call centers a gente faz o ativo, e no caso da tecnologia você dá um aviso e você faz a negociação no momento que você queira. Isso, pode ser uma lembrança. Uma lembrança, tal, e você emite o boleto, faz a negociação, tudo pelo celular e faz o pagamento pelo celular. A tecnologia, ele veio para ajudar. A gente usa muita tecnologia. Aliás, no nosso negócio, na cobrança, nós usamos duas coisas fundamentais, né? Primeiro, tratamento de banco de dados, né? Que a gente recebe um banco de dados grande. Nós temos que usar inteligência nela. Né? Você recebe um bando de dados, né? Essa é uma ciência. E tem que minerar ele para Tem que minerar, porque você está com 1 milhão de informações ou de CPFs. Certo. Bom, você não vai... tem que fazer o score, né? Falar assim, poxa, essa pessoa, a probabilidade de pagamento dessa pessoa é maior e a probabilidade de pagamento dessa pessoa é menor. Para quem é maior, que tipo de canais vamos usar? Né? Para quem a probabilidade, que tipo de canais nós vamos usar? Tem que ser, né? Mais barato para... Mais barato para mais caro. Isso, exatamente. Né? E aí, quando a gente lista os canais, nós temos lá, a gente mapeou uns 10 canais. Então, a gente fala de clusterizar e para cada cluster colocar uma régua de cobrança. Perfeito. Onde a gente, ao longo da história, a gente viu que vai afinando, né? Vai tunando cada uma dessas réguas de cobrança para cada cluster de cliente. Então, ele é uma ciência. Bom, o segundo ponto, assim, com a tecnologia, com a inteligência, você cria um filtro, né, de recuperação. Ao final do filtro, né, você pode pôr chatbot, né, para otimizar o seu operador, que é um canal. A gente fala que o operador é um canal também, né? Só que ele fica sendo um canal um pouquinho mais caro do que outros canais de tecnologia. Ao final desse filtro, usando o chatbot, então, muitas vezes a gente precisa do operador. Então, o que lá atrás a gente iniciava com o operador, fazia tudo com o operador, a gente faz um funil, né, utilizando a inteligência, o score, enfim, e utilizamos o operador como sendo um dos canais, mas o canal num funil, né, quando não consegue fazer a negociação final. O operador, ele atua em funções mais nobres. Em funções mais nobres. Perfeito. Outros canais, né, como WhatsApp, chat, né, o chatbot, SMS, cartas, notificações, enfim. Nós usamos usamos todos os canais, mas dentro de uma régua de cobrança para cada cluster, né? Perfeito. Muito bom. Você respondeu parte aqui, mas eu queria enfatizar um pouquinho mais, Cláudio. Como você vê o avanço da tecnologia financeira, né, as chamadas fintechs, né, afetando o business? Pois é. Como eu disse, a tecnologia ela está mudando muito o mundo. E eu enxergo lá na frente também que dentro do nosso business, o call center como um todo, né, contact center como um todo, ele vai ser afetado com essas tecnologias.
Eu enxergo a tecnologia como sendo um aliado nosso, né? Sim. Eu acho que as empresas, ela tem que não enfrentar as tecnologias, mas estar com elas, né? Estar com as tecnologias, abrir os olhos, né, realmente para não ser engolido pela tecnologia ou para as empresas que estão chegando, né, de tecnologia, e estar junto com elas e aproveitar essa onda para otimizar o seu negócio, para melhorar o seu negócio, né? Porque chegaram para ficar mesmo. Chegaram para ficar. Já estão, né? Para Exatamente. ficar. Então, olhando, o que nós temos que descobrir é o seguinte: como, né, entrar nessa onda de tecnologia, né, e embarcar junto com ela, porque senão vai ficar. É verdade. Senão você vai ficar, né? Então é nisso que eu estou investindo meu tempo, desde, né, desse período que eu estou no conselho. Tenho mergulhado bastante em tecnologia, em fintechs, em inteligência artificial, enfim, todo. Para entender, é difícil você entender assim qual é o que é que efetivamente vai ficar, né, lá na frente. Mas você começa a enxergar alguns movimentos, né, e é aí que você tem que estar realmente acompanhando. Perfeito. Né, e estar junto e oferecendo isso para os nossos clientes. Perfeito. Né, a tecnologia para os nossos clientes. Lá na nossa empresa a gente conseguiu otimizar bastante, usando bastante tecnologia, muita tecnologia intensiva. Até para monitoria, né? Até para monitoria. Perfeito. Até para monitoria. Hoje a gente consegue, por exemplo, ter uma inteligência seguinte: esse cluster, no caso de operador, né? Aí é a inteligência, né, que a gente Sim. utiliza, de redes neurais. A gente tem um histórico do operador. Porque até o operador também, né, a gente sabe assim, putz, qual a facilidade dele para um tipo de papel e o operador que tem mais fácil para outro tipo de papel. Então, esse cliente, para esse operador, você daria um match legal para fazer a negociação. Exatamente. Tá. Utilizando redes neurais, muita inteligência, muito banco de dados. Bacana. Também. Ô Cláudio, nós estamos aí, principalmente nesses últimos anos aí, momentos de crise bem avassaladora. Infelizmente. Com a crise, como está a recuperação de crédito de inadimplentes? Melhoraram os negócios ou não? Então, todo mundo acha que assim, pô, Cláudio, né, com a crise realmente deve ter aumentado bastante o seu negócio. Sim, aumenta, mas como eu disse, o nosso negócio ele não é eu não faço o negócio por PA, eu faço por recuperação. Quando o mercado está ruim, né, com o índice de desemprego alto, como estava, né, nesses últimos 3 anos, e continua, infelizmente continua, e o povo brasileiro não consegue enxergar uma melhora no horizonte. Sim. A inadimplência, se bem que não tem aumentado tanto, mas ela cresce e a possibilidade de recuperação diminui. Então, o que quero traduzir é o seguinte: começa a ter um monte de negócios, um monte de despesa, porque eu tenho que acionar, Exato. e a recuperação continua a mesma. Okay. Então, para mim é ruim. Certo. Né? No final do dia, para mim, fala assim, putz, um monte de recuperação mesmo. Eu preferia o seguinte, que o Brasil tivesse todo mundo, né, maior empregado, com índice de desemprego lá embaixo, com PIB alto. A inadimplência sempre vai ter, sempre teve, né? A inadimplência menor, todo mundo pagando e a gente tendo o nosso resultado melhor. Então, perfeito. A inadimplência, o desemprego, enfim, o que nós estamos passando ao longo desses 3 anos não é bom para ninguém. Né? Nem para quem recupera crédito não é bom. A gente vamos torcer e fazer o nosso papel. Nós temos um papel muito importante esse ano, que são as eleições. Eu acho que Sim. eu vejo muito. Virar o jogo. É o momento da gente virar o jogo. Eu vejo muitos brasileiros reclamando, mas está na nossa mão. Está na nossa mão de fazer o nosso papel esse ano. Eu vou entrar um pouquinho de política, tá já bom. aproveitar, mas eu gostaria de deixar essa mensagem, sabe? Que assim como, né, nós estamos passando dessa parte, né, dos caminhoneiros, a gente vê o poder
Tem parte política, tal, Exatamente, mas eu acho que quando é sério, que Poder nem da nós categoria. fizemos, né, impeachment da Dilma, o poder está nas nossas mãos, do povo brasileiro. Né? Então, esse ano, né, em outubro, nós temos esse poder. É importante que a gente tente entender quem é que está, né, no governo, olhar o passado dos governantes e escolher bem os nossos governantes, porque aí sim, aí que nós vamos conseguir crescer. Nós temos um país assim maravilhoso, né, com recursos naturais abundantes, temos tudo para ser o primeiro mundo, sabe? exato. E eu acho que assim nós temos que mudar, e não só os governantes, não, nós mesmos. Sim, Né? cada dia sermos uma pessoa melhor. Ser uma pessoa melhor e olhar para os nosso lado, né? Perfeito. Eu acho que isso lá no Japão, você é japonês também, Sim. eu estive já recentemente lá, eu vejo esse respeito ao próximo, independentemente se Sim. conhece ou não conhece. Respeito aos idosos, respeito às Aos crianças idosos, e ao próximo em si. que teve na Copa, né? Todo mundo achou Sim. estranho limpar a hora, mas é normal isso. Exato. Se eu estou saindo daqui, o outro vai sentar aqui, por que não deixar limpo, né? Sim. Para o outro sentar, o próximo. Então é isso, esse Tanto é pensamento que que nós temos que o Uber ter. não deu certo no Japão porque já é característica atender bem. Pois é, Então não precisava ter um concorrente que atenda bem. é verdade. Então, assim, nós temos que mudar a nossa atitude. Né? Eu fico triste quando, por exemplo, nós temos essa da falta de gasolina. Alguns vendendo gasolina a R$9. Isso daí Né? é aproveitamento. Isso é aproveitador. Então, assim, não adianta falar que é o governo se o cara está fazendo isso. Exato. Não é verdade? A gente tem que parar aquele negócio de E levar aí vantagem falar- em tudo, Exatamente. né, e ser cidadão. É ser cidadão e olhar o próximo. Falar, poxa, está com falta de gasolina? Não estou falando que tem que diminuir, mas ser honesto e falar assim, puxa, Exato. né? E não querer aproveitar o momento, né? Para ganhar dinheiro nesse momento. Ô, Cláudio, quer deixar algum contato seu? Pode ser e-mail, telefone, site da empresa, fica à vontade. Assim, eu tenho 3 empresas, né? Eu falei, eu tenho a Ok. Siscom, que é o call center, Perfeito. que é www.siscom.com.br. Ele é um call center de cobrança. Tá. Né? Eu tenho o escritório de advocacia. Como eu Certo. falei, eu sou um advogado. Bacana. Então, é a Kawasaki Advogados, né? Que nós fazemos toda a parte de recuperação de ativos dos bancos, né? Veículos, imóveis, enfim, maquinários. E eu tenho uma empresa de BPO, Perfeito. a Qualis, com Que Z. bacana. Tá. Também, que aí faz toda a parte de mão de obra e aí, né, de BPO para o mercado financeiro. O nosso cliente, basicamente, 90% é o mercado financeiro. Né? Estamos aí com... O número de operadores ele tem diminuído, né, por conta da tecnologia. Perfeito. Hoje devemos ter em torno de 1.600 pessoas trabalhando nas 3 empresas. Tá ótimo. Não, se você analisar o passado e ver o que agora, a gente vê que você plantou a semente e regou bastante. E continua regando, né? Sim. Eu gosto, que eu comentei, eu gosto muito de empreender, estar no mundo do empreendedorismo e ajudar. Até acho que assim, eu recebi muita ajuda de pessoas que você fala assim, poxa, por que a pessoa está ajudando? Né? E passado esse período, eu me sinto na obrigação de ajudar outros empreendedores, que é uma coisa que talvez... A lei do retorno, né? É a lei do retorno, exatamente. Eu recebi, consigo, então, tenho ajudado muitos empreendedores. Eu estou como... mas é conselheiro independente também, né? De 2 empresas. Mas é construção, é outro business. E também estou como mentor, conselheiro de algumas startups, empreendedores que me procuram, falam, pô, pode me ajudar? Certo. Podem me procurar, né? Eu vou ajudar dentro do meu tempo, o que tiver dentro do meu alcance em termos de governança, né? de business plan. Assim, isso me dá uma satisfação pessoal muito grande. Perfeito. Né? De poder analisar e poder ajudar outros empreendedores. Eu acho que é uma forma de eu poder retribuir aquilo que eu ganhei. Perfeito.
Muito obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Né? Você vai receber aqui de presente um dos livros que eu escrevi. Oh, né? Obrigado. Convido você para escrever Obrigado. alguns livros também, com toda essa sabedoria que você aprendeu aí ao longo do tempo. Né? E queria agradecer aos nossos apoiadores, a BizPro, Uso Digital, a Garrido Marketing, do Smart, que nós teremos agora em junho, né? E também o DCA, que é o time da Venezuela. Um grande abraço e até a próxima. Fonitec Headsets. Apoia a TV Call Center. www.fonitec.com.br